Tempos difíceis como este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, Ricardo Tavares falando. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos aqui para esse nosso momento aqui da tarde, na Semana do MEI de Sebrae Amazonas. Hoje vamos falar sobre criatividade para o MEI. Aproveitar toda essa análise, né, dessa situação, dessa nova realidade que nós estamos vivendo por conta dessa crise sanitária, e vários questionamentos, né, nos chegaram tentando responder a seguinte questão: e agora, né? Como é que a gente faz? Quais são os cenários, possíveis cenários, né, para essa pós-normalidade? Então hoje a gente vai detalhar aqui várias informações relacionadas a possibilidades de novos negócios, inovação, confiança criativa, processos criativos, cultura de inovação e tantos outros aspectos que realmente a gente pode aproveitar para refletir e principalmente agir no cenário dessa nova realidade. Então sejam bem-vindos aqui ao canal Sebrae. Aproveitem toda a programação da Semana do MEI, acredito que vai ser bastante importante, né, para cada um de vocês. Nós temos vários assuntos, então, sem mais delongas, vamos partir para o nosso conteúdo. Eu vou compartilhar aqui agora, né, a minha tela e vamos colocar a vocês tudo que está relacionado à criatividade. Eu quero deixar todos vocês à vontade para interagirem pelo chat, né? Eu vou estar acompanhando aqui também todas as dúvidas que vocês tenham. Nós temos aqui muito conteúdo relacionado a processos inovativos, né, e cultura de inovação dentro dos negócios, né, direcionados aos MEI. Então, vamos lá. Assuntos importantes, tinha destacado logo de entrada, né, confiança criativa, tendências de novos modelos de negócio dentro dessa nova economia, processos, né, criativos e técnicas de inovação, cultura de inovação. Tem muita empresa que tem dúvida, né, de como consegue implementar, como gerar sinergia entre times de trabalho para solução de problemas, como a gente consegue implementar inovação contínua e principalmente para o MEI, como a gente consegue perceber novos movimentos do mercado para, a partir daí, tomarmos uma decisão, agirmos em relação às oportunidades que o mercado nos dá. E, claro, experiência do consumo, porque tudo que nós fazemos é sempre com o olhar do usuário, do consumidor. Então, essa pandemia nos colocou em um cenário anos à frente, principalmente relacionado à transformação digital. E aí, a gente tem essa expressão: uma mentalidade criativa que pode ajudá-lo a enxergar além das barreiras das tradições e convenções, né? Uma expressão cunhada de Tom e Dave Kelly, né, CEO, criadores da IDEO, uma das principais empresas de inovação do Vale do Silício, né, da Califórnia. E a gente precisa entender com essa frase, com essa expressão, que todos nós precisamos nos desprender de várias crenças limitantes. Nós precisamos o tempo todo nos questionar para sabermos, identificarmos se nós estamos realmente no caminho certo, se nós não estamos muito dentro da caixinha, para podermos realmente aproveitar e enxergar aqueles movimentos de comportamento do mercado que vão nos dar oportunidades de novos negócios. A grande questão é que nós precisamos sair dessa caixa muito construída por meio de vários dogmas, várias limitações, vários modelos comportamentais, por conta do que a gente tem aí como uma educação tradicional, né? Aquele composto, né, que forma a nossa personalidade ao longo do tempo, mas que também
gera algumas limitações por vários motivos, né? Educação, modelos de trabalho, crenças e aqueles conhecimentos do tipo, olha, sempre foi feito assim. O importante a gente considerar é que quando hoje nós estamos vivendo, né, a era da experiência do usuário, a era do design, né, e principalmente a era da reputação de marca, nós precisamos entender que hoje, segundo dados até de algumas pesquisas, vários adultos consideram que a criatividade é um dos elementos-chave para o desenvolvimento dos novos negócios, para as grandes empresas, para os pequenos negócios. Só que, segundo dados, né, de uma pesquisa realizada pela Adobe Systems, 85% dos profissionais do mundo comentam que a criatividade é realmente importante, mas somente 25% consideram-se aptos a criar, a liderar inovações no mercado. Gente, isso é uma informação muito irrelevante. Por quê? Se somente 25% dos profissionais adultos estão aptos a isso, olha só a quantidade de talento se perdendo, a quantidade de novos negócios que poderiam ser gerados, justamente porque as pessoas elas simplesmente acham que não são criativas. Criatividade é algo que precisa evoluir, né? É comportamental e ela precisa ser estimulada o tempo todo. E hoje, dentro dessa economia digital, se nós temos acesso a novas informações, nós temos plataformas digitais, nós consumimos conteúdo o tempo todo, do momento quando a gente acorda, né, que pega o dispositivo móvel, o nosso WhatsApp, quando nós realmente vamos dormir e as luzes apagam, né, e você só fica com aquela luz LED do seu dispositivo celular, a gente está consumindo informação o tempo todo. Só que aí nós precisamos nos questionar o que nós fazemos com essa informação. Então, imaginação é mais importante do que o conhecimento que a gente adquire. O que nós fazemos com tudo isso, né? Então, Albert Einstein já comentava que realmente imaginação, a criatividade é o que dá a força motriz para a inovação, para construir novos modelos de negócio, novas oportunidades de mercado. É importante ressaltar que inovação ela acontece a partir do momento que nós conseguimos olhar o mercado, fazer determinadas análises e entender se isso que nós estamos percebendo participa dessa tríade, né, que vocês estão vendo na tela. Inovação ela acontece quando nós percebemos aquilo que é viável pelo mercado, que é tecnologicamente possível e que, de fato, as pessoas desejam, né? Quando elas expressam as suas necessidades ou expectativas. Então, a confluência de toda essa informação é o que nós chamamos de inovação. E isso é muito importante para nós realmente percebermos se aquilo que nós estamos fazendo hoje é viável, se ela está relacionada a um desejo intrínseco do ser humano, como é que está a perspectiva, as necessidades da pessoa dentro desse cenário de Covid-19? Como as pessoas estão consumindo, como elas gostariam de consumir. Percebam que nós temos vários números, né, que retratam já a partir de metade de março, né, de 2020 até agora, né, estamos já passando dos meados do mês de maio, e já se foram praticamente 2 meses de todo esse cenário da Covid-19. Então, o que mudou nesse momento, né? Qual é o comportamento de consumo dos usuários que a gente pode aprender? O mais importante é que o próprio Dave Kelly da Ideal, ele comenta que nós não somos especialistas em nenhuma área específica, somos especialistas no processo de design. E ao longo dessa década, né, que está concluindo agora, né, quando 2020 a gente está se preparando para essa próxima, nesse novo cenário, a gente tem que processos de design, o pensamento de design, ele tem dado o tom de todas as decisões de negócios, todas as decisões estratégicas, por conta de um entendimento de solução de problemas. E isso eu não estou falando de uma metodologia, de processos e tudo mais disso, né? Mas de uma mudança
de comportamento, de modelo mental para entender como as coisas são e como elas poderiam ser, sempre pela lógica de quem está consumindo esse produto ou serviço. O importante considerar aqui é que hoje nós estamos partindo de um modelo onde empresários, empreendedores praticamente têm uma ideia e tentam empurrar isso no mercado sem saber se esse usuário vai estar apto a entender, se ele realmente quer consumir isso ou ele até realmente querendo adquirir tal serviço ou produto, mas talvez da maneira como está sendo entregue não esteja interessante para ele, né? Então esse movimento é um movimento da nova lógica de consumo, um movimento do novo modelo de gestão focado no usuário. Então hoje nós temos realmente a necessidade de entender o que é essa realidade de negócios e como nós fazemos ou moldamos esse nosso negócio para a realidade desse usuário. A lógica do user experience, né? A lógica da experiência do usuário é realmente pensar como ele, entender, se colocar no lugar dele para realmente poder propor inovações, novos modelos de negócio, né? Novos posicionamentos que vão gerar realmente foco em venda, em resultados. É muito importante essa tela porque tudo dentro dessa nossa nova economia é bastante visual, né? Então, não importa se nós trabalhamos sozinhos, se nós temos um sócio, ou se nós estamos construindo de maneira colaborativa um negócio com várias outras pessoas, né? Nós precisamos criar sinergia. Então, essa cultura de inovação, ela precisa estar em mim, em você, no seu sócio, em quem for trabalhar com você, para que isso realmente se torne uma chama de inovação e de aprendizado, né? Estamos reaprendendo a trabalhar dentro dessa nova realidade. E olha só quanta novidade apareceu nesses últimos 2 meses, né? Só para falar como uma crise ela molda o comportamento humano e nos leva a realmente entregar solução de problemas de maneira rápida, ágil, principalmente quando diz respeito à nossa saúde, à nossa sustentabilidade, à nossa vida, né? Então, vejam só, uma criação de uma cápsula para usuários de unidades de pronto atendimento, né? Unidades intensivas, UTIs, uma solução criada aqui na nossa região que ajuda a salvar vidas. Olha só, um outro material que se tornou também must have, né? Um material que bastante utilizado pelos corpos médicos, pelos corpos de saúde, né, que estão no enfrentamento à pandemia. Impresso em impressora 3D, assim como a gente teve alguns exemplos aqui na cidade, né, produzidos em colaboração com Fab Labs e outros profissionais que realmente estão dispostos a colaborar com essa nova realidade. Nós tivemos também desenvolvimento de EPIs, de roupas especiais. Interessante como a gente viu também nesse contexto costureiras, artesãs também trabalhando em prol dessa nova realidade, se adaptando ou diversificando seus negócios, desenvolvendo novas roupas, desenvolvendo máscaras, né, de tecido, que também se tornaram um outro acessório que muito provavelmente não vai sair de moda, né, vai ficar na nossa realidade. Tivemos inovações, principalmente que nos trazem a proteção do ambiente de negócios, né? Então imagina o varejo adotando isso para a retomada, né? Nós já temos empresas que estão oferecendo, por exemplo, o totem de álcool em gel, onde você evita o contato com as mãos, né? Tem uma pedaleira ali embaixo onde você pisa e o álcool já sai na sua mão sem o mínimo contato físico, mantendo uma série de protocolos, né, de saúde. Então isso nos faz refletir realmente, olha, se essa crise toda nos permite inovar, encontrar inovação de tal maneira, por que eu não poderia inovar no meu cenário de negócios, né? O que eu poderia fazer para realmente alavancar
o meu negócio para um outro patamar dentro desse cenário de crise econômica que está se desenhando à nossa frente. Então, o importante a gente considerar, quando a gente fala de processo de design, o design thinking que ficou realmente tão na moda, né, nos últimos anos, é realmente entender que nós devemos propor uma nova maneira de pensar baseada em 3 grandes valores. Empatia. Essa é uma das palavras-chave que está no mundo dos negócios hoje. Entender como os consumidores, como os nossos clientes usufruem dos nossos negócios, como eles estão usufruindo de produtos ou serviços concorrentes, né? Ou se não existem, quais as necessidades que eles têm hoje, quais as expectativas de satisfação que a gente pode propor. Então, empatia é uma palavra-chave para a gente começar a falar de criatividade. Nós criamos a partir do entendimento do mercado, do entendimento de pessoas. A partir desse entendimento, nós partimos para o que a gente chama de colaboração. Então, vejam só, nós estamos no ano de 2020 vivenciando uma crise econômica. Só que a gente não pode esquecer o nosso histórico enquanto humanidade. No ano de 2008, nós tivemos uma grande crise econômica mundial. E o que essa grande crise econômica nos deu? Nos deu a Uber, nos deu o Airbnb, nos deu modelos de negócio completamente pautados na colaboração, de pessoas que tinham um carro parado e, precisavam ganhar uma graninha extra, dar uma faturada com aquele objeto ocioso que estava em casa. Então vamos compartilhar caronas, né? Vamos compartilhar um quarto em casa, né? Um apartamento que nós temos à disposição e monetizar em cima disso. Então a economia colaborativa, ela deu o tom da nova economia até então e ela deve ser uma grande tendência dos negócios a partir daí. Então, colaborar. Entender como nós conseguimos unir forças, unir pensamentos, entender que um problema complexo, às vezes, ele não é resolvido sozinho, entender que 2 cabeças pensam melhor que uma, imaginem 5, imaginem 10. Para que nós consigamos realmente tirar uma ideia do papel e experimentar. E aí seria o nosso terceiro valor. Experimentação é prototipar, né? É modelar, é implementar rápido, da maneira rápida, suja e barata, com o objetivo de testar uma ideia que a gente está querendo validar, né? A partir do momento que a gente testa rápido no mercado, nós coletamos feedback, nós coletamos uma resposta rápida para entender se aquilo que nós estamos propondo é interessante para as pessoas, ou se não é interessante, ou até é interessante, mas não está sendo entregue de uma maneira devida. E aí nós voltamos no processo, corrigimos e melhoramos rapidamente. Essa é a cultura de inovação, a cultura de startups, a cultura que molda a nova economia e que nunca antes na história a gente precisou assumir isso de maneira tão acelerada como agora. É importante, né, colocar para vocês, até compartilhando um pouco da nossa experiência enquanto negócio, né? Eu sou o Ricardo, né, como eu já havia explicado, sou especialista em design, propaganda e marketing, sou mestrando em design de artefatos digitais e muito da minha vida de inovação ao longo desses 20 anos são pautadas muito por conta da experiência de trabalho na Focus DM, né, que é a nossa consultoria de design e marketing, e a Zagaia, né, que é uma entidade que atua com a economia criativa na floresta. E isso nos deu uma experiência recente que é o Giral da Amazônia, né, que é um projeto em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, nossa FAES, né, aqui da região, e Americanas.com, que tornou possível o primeiro e-commerce de produtos sustentáveis da floresta, né? Então, esse é um movimento que já vinha acontecendo há algum tempo, e nós percebemos todo esse movimento para lançar o Giral dentro do Marketplace da Americanas. O Giral, ele é uma agregação de toda a produção criativa, né, que nós temos aqui na Amazônia. Nós temos artesanato, nós temos produtos de comunidades ribeirinhas, indígenas, e que realmente vão de encontro a um grande movimento global que nós temos hoje no mundo, relacionado ao consumo consciente. Então essa percepção, ela só foi possível porque nós
entendemos mudanças no mercado e nos posicionamos há algum tempo atrás. E quando eu falo algum tempo atrás, eu estou falando de meados de junho de 2019. Né? Então, por que eu estou comentando isso? Essa mudança, ela acontece a partir do momento que nós começamos a entender, pesquisar, analisar como o mercado funciona. Que tipo de posicionamentos os consumidores eles realmente colocam. As crises econômicas, elas nos dão inúmeras lições, né, que moldam o comportamento dos usuários, e realmente nós precisamos estar aptos para escutar esse mercado o tempo todo, para nós podermos tomar as decisões certas e lançar inovação contínua. Então, oportunidades de negócio, elas sempre estiveram aí. E aí, só para citar um exemplo dentro desse cenário, né, de Covid-19, eu trago dados aqui do Kantar Ibope Media, que fez um mapeamento ao longo desses 2 meses. Né? Então, hoje, nós temos dados que nos levam, por exemplo, para quem está querendo vender mais, para quem está querendo saber como sair dessa posição de choque. Olha o que nós temos nos últimos 2 meses. O aumento considerável do consumo de mídia em tela. Mídia em tela quer dizer vídeos. Vídeo, o consumo da TV aumentou na sua audiência em 92% nesse período. Nós tivemos o uso do WhatsApp, né? A elevação de vídeos compartilhados no WhatsApp elevados em 77%. Tivemos o acesso ao YouTube com uma grande audiência, né? Assim como nós temos essa oportunidade também aqui no próprio Facebook, de elevar a audiência consideravelmente por conta de vídeos. Então, o que a pesquisa da Kantar Ibope Media disse? Consumo de conteúdo em vídeo, seja ele produzido por empresas de mídia ou por usuários, está na televisão, no WhatsApp, nas redes sociais e cresceu enormemente nesses últimos tempos. Para a gente ter números mais exatos, na televisão, o tempo médio, né, pegando aí a amostragem de 16 a 20 de março, saltou 41 minutos, né, o tempo médio diário de consumo de TV. Na semana seguinte, os 2 dias seguintes, 21 a 22 de março, o tempo aumentou, né, no final de semana de 1 hora e 26 minutos. Então, isso é um tempo considerável que já nos permite entender que, olha, a TV, vídeos estão sendo a bola da vez para a gente comunicar. Então, se você não está produzindo vídeo, se você não está produzindo, se posicionando enquanto empreendedor, você está deixando realmente de aproveitar um grande canal, uma grande oportunidade que a própria realidade desse momento está propondo. Para a gente ter uma noção, né, dos principais setores impactados, né, principalmente relacionado ao investimento digital, olha só o que nós temos. O crescimento das lojas de departamento. Isso quer dizer que, gente, as pessoas não pararam de consumir moda. Né? Apesar das grandes lojas estarem fechadas, um crescimento de 60% no período. Serviço de transporte privado, fretamento, né, o serviço de delivery, Ubers, né, e todo o serviço de carona, os transportes individualizados tiveram um salto também de 97%, porque as pessoas, por precaução, estão evitando justamente a movimentação coletiva. Né? Nós temos o cuidado de manter o nosso isolamento social, de ficar em casa e adquirir, né, os nossos hábitos, a nossa nova cultura de home office. Então, medicamentos, né, o mercado de saúde, né, teve esse acréscimo de 660%. Então, em compensação, caiu o movimento de excursões e viagens, venda de ingressos, né, o mercado de eventos realmente foi impactado, bares, casas noturnas e afins tiveram que se reposicionar para o mercado de alimentação. E aí, nós precisamos entender que olha só, o que tem sido consumido ao longo desse período. Enquanto a gente tinha ali no topo, né, reality show, e lá embaixo o jornalismo vem com tudo, né, ainda perdendo muito por conta dos produtos, né, de reality shows, mas é um assunto que teve um crescimento de alta, né, que nos permite entender como o usuário está consumindo assuntos e como a gente pode se posicionar o nosso produto ou serviço se a gente quer vender mais, reter clientes ou se aproximar um pouco mais para o nosso produto se tornar mais
mais acessível. Entrando aqui em outro assunto, né? Fonte o visualcapitalist.com, né, que desenvolveu esse gráfico para a gente entender como esse consumo tem sido diversificado entre as gerações, né, entre os nichos, núcleos geracionais. A porcentagem dentro da geração Z, que é a geração formada por jovens de 16 a 23 anos. Essa turma, basicamente, tem consumido vídeo online à vontade, né? E sendo essa geração Z uma das principais gerações formadoras de opinião e de consumo do mercado, que nós precisamos olhar constantemente. Nós tivemos acréscimo, né, na TV online, nos serviços de streaming, nós tivemos, né, o aumento também no streaming de música, e isso, quando a gente compara, né, o comportamento da geração Z com a geração Y, né, das pessoas de 24 a 37 anos, nós temos também intensificação e diversificação de várias mídias. Então, nós precisamos entender como essas pessoas estão consumindo conteúdo para saber como nós vamos nos posicionar. Então, percebam que nós estamos falando de criatividade, mas a gente só fala de criatividade se nós entendemos o movimento do mercado. Então, mais do que pensar ideias, é realmente entender e pesquisar, fazer análises constantes, olhar, observar como o mercado está se posicionando, né? Então, olha só, vídeos online, streaming de música, TV online, mas ainda assim, consumo de TV na faixa dos 35%, o consumo de rádio também no período. Então, são as oportunidades que a gente tem para se posicionar. E olha só a diferença da geração X para pessoas de 38 a 56 anos de idade, né? O consumo de TV como principal mídia, tudo que está saindo no jornalismo, no entretenimento, ainda assim os vídeos online compartilhados ainda se posicionam, mas nós temos também alguns outros tipos de consumo que nós poderíamos posicionar o nosso produto. Que tal você vender, ofertar o seu produto e mandar junto um livro como brinde, para essa pessoa passar o período de isolamento, lendo, adquirindo cultura? Olha só que ideia interessante. É um posicionamento que pode ir de encontro a pessoas de 38 a 56 anos de idade. E os boomers, né, que são justamente aquela geração mais antiga, né, entre os 57 anos e 64 anos de idade, que hoje, praticamente são os principais, a principal audiência da TV como um todo. Então, pesquisar dados é uma constante. E como que a gente faz isso, né? Como é que a gente pergunta, né? A gente se questiona, o que o seu cliente pergunta antes de chegar ao seu produto? Então, hoje nós temos soluções na palma da mão que a gente precisa realmente acompanhar. Então, quer saber nesse exato momento o que a tua audiência, né, está falando em tempo real? AnswerThePublic.com. Olha só que site interessante. www.answerthepublic.com, é assim em inglês. Se a gente quiser pesquisar carro Manaus, venda de carro, né, a gente acessa esse site e ele vai nos dar várias menções relacionadas a esse assunto. Olha, talvez você esteja, né, assim como a gente fez a pesquisa, as pessoas estejam pesquisando sobre a Corsa Classic. Então, olha só, Corsa Classic é um carro mais de 5 anos, né? As pessoas estão atrás, de repente, de um carro um pouco mais barato, mais acessível, mais econômico. A menção ela pode estar indicando que carro vai estar pesquisando, né, vai estar dando como referência a Jeep, que está pagando as parcelas até 2021, vai dar um direcionamento ao bairro do Japim. Nossa, por que o bairro do Japim? Por que ele apareceu quando a gente digitou carro Manaus? Talvez, será que tem alguma revenda no bairro? Ou então, uma incidência de público está pesquisando naquele bairro exatamente sobre o assunto carro Manaus e que pode direcionar justamente a você direcionar a comunicação via WhatsApp ou via redes sociais para a região daquele bairro e de repente começar a vender seguros para automóveis, venda de automóveis novos e usados, enfim, compartilhamento de frota para quem quer se tornar Uber. Então nós precisamos entender como se dá esse comportamento para nós podermos tomar medida de direção de maneira criativa, fora da caixa.
Além do Answer the Public, a gente tem, olha só, Google Trends, uma ferramenta gratuita do Google que nos permite também fazer a mesma avaliação em tempo real. A gente consegue saber o que as pessoas estão consumindo hoje, do que elas estão falando. Eu vi tempos atrás ainda nessa semana, como a venda de tênis de basquete, todos os artigos streetwear estão realmente super em alta na internet. Para quem quer começar, por exemplo, um negócio de importação, de venda de produtos de moda, de streetwear, muito por conta, sabe por quê? Por causa de um documentário chamado Arremesso Final, The Last Dance, que é um documentário sobre Michael Jordan, o Chicago Bulls da década de 90, que foi aquela sensação que tem amantes, adoradores do esporte como um todo, seguindo, e se tornou o documentário mais acessado do streaming da história. E isso está impactando, por exemplo, toda a procura da Nike, a procura por itens relacionados ao universo streetwear, de basquete, do tênis Jordan, e que tem aumentado consideravelmente. Ou seja, mesmo assim, dependendo do contexto, as pessoas não deixaram de consumir. Basta a gente entender, utilizar de pesquisa e criatividade para entender como que a gente realiza e identifica esses movimentos sociais. Quer ver um exemplo? Olha só, vamos dar um exemplo aqui da pesquisa sobre investimento de venda de imóveis na cidade de Maceió. Se a gente pesquisar rapidamente, essa é uma pesquisa do Eduardo Sani, que a gente trouxe como referência, a busca no Google Trends sobre aumento repetindo de aluguel Maceió, imóveis Maceió e jogos de arrumar. Espera lá, Ricardo, jogos de arrumar? Que diacho é isso? Jogos de arrumar. Será que vocês já jogaram alguma vez Cityville ou qualquer outro daqueles aplicativos de estratégia em rede social? Pois é, essa tendência ainda se mantém. E olha só que interessante. Trend hoje na internet, quando a gente relaciona investimento em imóveis, nós encontramos jogos de arrumar, que são aqueles joguinhos na internet que você utiliza para arrumar um quarto, arrumar a sua casa, passar o tempo. Imagina nessa pandemia, as pessoas que estão em isolamento, que estão retiradas do seu trabalho, estão gastando seu tempo jogando joguinho de arrumar. Mas Ricardo, o que isso tem a ver com venda de imóvel? Normalmente a gente tem uma audiência de 30 mil pessoas interessadas em arrumar casas. E aí a gente tem um dado, um fato realmente que a gente comprova, e olha só, transforme sonhos em realidade, anúncio de uma construtora sobre o assunto, mas aí você se pergunta, ok, mas a grande parte desse público é formada por mulheres, mas mulheres jogam videogame? Não sei não, será? E olha só, 52,6% do público é formado por mulheres na comunidade gamer brasileira. Interessante isso, dados do Brasil Game Show de 2016 e que vem aumentando em impacto ao longo desse tempo. Nós temos, só para fazer aqui um paralelo, nós temos a idade de 25 a 34 anos, correspondendo a 34,8% do público. Plataforma preferida das mulheres, de 48,2%, são os smartphones, e que preferem, na sua maioria, 55%, estratégia, onde se enquadra os jogos de arrumar. Mas aí, no final das contas, a gente tem um outro dado. 60% das negociações de imóveis são as mulheres que dão a palavra final. Então imaginem, para quem ainda assim, parte do público está querendo se mudar, quem quer sair do apartamento e ir para uma casa, será que isso é possível? Olha só, decisão ainda é tomada pelas mulheres. E aí você vai se questionando, e aí a gente tem o resultado dessa pesquisa. Nesse site foram gerados 38 leads, ou seja, 38 informações coletadas de pessoas interessadas em comprar apartamento, Só que esses leads, eles também vieram de sites de culinária e vinhos, de pessoas que também jogavam jogos de arrumar, mas também consumiam assuntos relacionados à culinária, a vinhos, e tantos outros. E apenas para ilustrar como a gente educa a maneira que nós podemos pesquisar sobre o nosso assunto na internet. Então, duas ferramentas rápidas de gestão que vocês podem adotar utilizando esse processo para auxiliar na inovação dos negócios.
Mas agora, Ricardo, o que vem pela frente, né, dentro desse cenário? O que a gente pode vislumbrar de inovação, de mudança no comportamento por conta de toda essa crise sanitária? O que a gente percebeu ao longo desse tempo foi o seguinte: são tendências que muito provavelmente vão seguir ao longo desse período de isolamento e até pós-normalidade, né? E aí a gente fez aí um traçado até 2023. Máscaras como acessório. A gente teve até uma grande polêmica, né? Tempos atrás, como uma grande rede de marcas de moda, né, se posicionou criando um produto, né, para alta moda, para o seu segmento de clientes, vendeu uma máscara, né, super estilosa, super para pessoas direcionadas para pessoas de alto poder aquisitivo, e esgotou os estoques. Olha só que interessante. Claro, teve gente que questionou, você está se aproveitando do momento, mas ok, ele está falando para a audiência dele, que consome os produtos dele. Então, máscaras vão ser tendência. A gente não sabe quando a Covid vai ter uma cura, quando realmente a medicação vai fazer um efeito confortável para nós podermos sair de casa. Nós não temos essa informação e isso ainda é uma incerteza. Então, use máscara. As pessoas vão precisar de máscara. E não é só uma máscara. A cada 2 horas você precisa trocar de máscara. Então, isso nos leva a ter no mínimo 4 máscaras para nós podermos realmente utilizar na nossa rotina. Higiene e limpeza. O consumo praticamente dobrou nesse período e vai continuar com o consumo em escala, né? Muito por conta do comportamento do consumidor em manter a sua proteção dentro de casa, em manter a proteção nos espaços coletivos, né, de ambiente de trabalho. Então vai ter álcool em gel, vai ter água sanitária, vai ter tantas outras informações. Economia colaborativa, como eu havia comentado, esse é um assunto que ganhou força em 2008 e vai ganhar cada vez mais força agora. O e-commerce saltou somente em 2 semanas, dentro desse período, 3,6%. O varejo de moda, por exemplo, caiu 75%, mas teve um acréscimo de 15% no ambiente digital. Então, se você ainda não tem uma lojinha realmente para se posicionar nesse meio, nesse tempo nós até atendemos vários clientes, né, que começaram a fazer essa transição para o digital, e isso nos leva a ter uma percepção que o consumo vai para o digital, né? A entrada dos marketplaces, né, nas novas soluções. Sebrae possui várias soluções, né? Tem o Mercado Azul que vocês podem acessar. Automatização de ambientes coletivos, né? Nós vamos ter um crescimento da procura por aquelas tecnologias menos invasivas, as tecnologias de acesso rápido, sem contato físico. Então imaginem a venda de cartão, a compra de produtos e serviços, né, e o pagamento, o processo de pagamento por meio de biometria visual, né, o uso de QR Codes, né, sem você trocar artefatos, né, com o vendedor. E aí a gente vai ter justamente uma evolução da internet das coisas. Falando de MEI, isso não precisa se tornar algo de outro mundo, até porque a economia colaborativa, o movimento maker, permite que toda essa tecnologia esteja na palma da nossa mão. Então hoje nós temos vários cursos gratuitos para quem quer começar a trabalhar com impressora 3D, Arduino, com investimento de R$1.000, você começa a adquirir alguns processos e, quem sabe, começar a incrementar os seus serviços relacionados à tecnologia. Serviços sem interação física, como eu tinha comentado, delivery, que cresceu enormemente, restaurantes tiveram que se adaptar, o ambiente físico teve uma queda na movimentação de salão, né? Mas a partir dessa queda houve um incremento no sistema delivery. E aí nós temos realmente um grande movimento de inovação sem sair de casa. Nós recebemos várias plataformas, tem gente criando a própria plataforma digital, e isso permite que a gente tenha acesso ao consumidor.
Transporte individualizado também teve um crescimento enorme. Então, ainda para quem quer se tornar Uber, para quem quer trabalhar com serviço de frota, de frete, né, ainda é uma grande tendência. Minimalismo na moda, na decoração, como um comportamento de consumo. Muito provavelmente as pessoas vão tender a consumir com mais consciência, né? E isso nos leva até outro ponto, né? O consumo de produtos sustentáveis. Esse confinamento nos fez questionar várias práticas, né, que nós temos. Carros estão parados nas garagens, a gente começou a se questionar se a gente precisava de todo aquele volume de roupas, as pessoas começaram a pesquisar em brechós, houve um processo de curadoria, né, de novos produtos utilizados. Então existe um movimento e nós podemos olhar para esse movimento e tentar avaliar se nós conseguimos se aproveitar disso, né? A cultura home office é uma cultura que está agradando a vários públicos, pessoas que tiveram dificuldade inicial, mas que hoje percebem a facilidade de você evitar deslocamento, você estar próximo da sua família, você trabalhar de maneira um pouco mais confortável, claro, mantendo certo profissionalismo, mas o advento da cultura digital, onde nós temos várias plataformas, né, para reunir com os times, plataformas digitais de baixo custo, assinaturas acessíveis ao bolso que permitem a gente trabalhar de casa, atendendo não só Manaus, como o Brasil inteiro. A conveniência em condomínios, e olha que interessante, se nós estamos em isolamento, várias foram as ações de entrega, as ações de food trucks em ambientes de condomínios fechados, com toda a segurança, né, seguindo os processos sanitários de proteção. Então isso já permitiu que nós percebemos um movimento de startups construindo modelos e plataformas para entrega de produtos dentro de condomínios. Você desce, compra o pão que você precisa, o leite, um shampoo, paga numa plataforma digital, num aplicativo, e toda a operação fica bastante transparente, bastante segura e acessível, sem você sair do ambiente da sua casa. E a própria educação em casa, né? Homeschooling, ou até a adequação que as escolas tiveram que fazer nesse processo, né? Ainda tem professores que precisam melhorar a sua abordagem, que podem ter uma melhoria na dinâmica de sala de aula, utilizando a própria tecnologia para agregar nesse momento. Então, existe a oportunidade de treinamento, existe a oportunidade de tecnologia, de materiais de apoio, que podem realmente sanar um problema ou melhorar a satisfação desses usuários. Então, considerando aí esse tempo, percebam que, falando de criatividade, mas basicamente falando de pesquisa, né? Então, para nós nos tornarmos criativos, nós precisamos sair daquele momento de choque, né? Chegarmos num momento de diagnóstico até nós chegarmos na estabilidade do negócio. Então, eu deixo essa mensagem para vocês: pesquisa, otimismo e fé, né? Então, essa é a grande mensagem que a gente pode realmente adquirir, né, e levar para as nossas vidas no contexto do trabalho com criatividade, né? Eu deixo bem à vontade, caso algum de vocês queira colaborar, mandar questionamentos. Gente, simplesmente go! Executem, né? Tirem as coisas do papel, executem, façam sem medo, tenham otimismo, porque otimismo é a base da criatividade. As pessoas que realmente conseguem se virar em momentos de pressão é porque elas acreditam naquilo que elas fazem e elas olham o copo meio cheio, né? E tenham fé, tenham perseverança que isso pode ser possível realmente acontecer. Deixo essa mensagem, espero que tenha sido bastante favorável dentro desse contexto. Imagino que todos vocês possam adquirir novos comportamentos, mas que a gente consiga realmente inovar, porque inovar é possível, basta a gente gastar um tempinho. E aí, gastem tempo, né? Não gastem grana, gastem tempo aprendendo, pesquisem.
E isso vai dar várias informações para vocês usufruírem e tomarem a medida de direção que vocês precisam. Façam, errem, mas errem rápido para acertar mais rápido lá na frente. É isso. Muito obrigado. Deixe os contatos, se você gostou. Segue a página do Sebrae, Sebrae Amazonas no Facebook, segue no Instagram também. Se alguém quiser também algumas pequenas pílulas de trabalho, segue aí o perfil da Focus_DM, Amazon Zagaia no Instagram e Rico Tavares 7. Curte lá, manda uma mensagem e vamos conversar, que eu imagino que a gente pode colaborar juntos. É momento de colaboração, gente. Ninguém está sozinho. A gente vai vencer essa. Obrigado! Em tempos difíceis como este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Em tempos difíceis como este, todo mundo precisa se... Estamos vendo então aqui os comentários, né, depois da palestra. Vamos vendo aqui, olha, gente de consórcio de imóveis, né, para ver como houve sinergia aí na informação. Então, quem quiser enviar alguma mensagem, algum comentário, dúvidas, quiser aproveitar, posso responder agora. A gente está vendo aqui grande movimentação no canal. Muito bom. Ó, a gente de Tapatiara acompanhando. Legal. Complementando a informação, né? Semana do MEI. Acompanhe o conteúdo, né, no canal do Sebrae Amazonas. A gente está concluindo aí amanhã. Aproveitem para acompanhar o restante do conteúdo. Olha só. Aqui estamos vendendo carros online com delivery. Renan. Que bacana, hein? Ótimo. É isso, pessoal. Então a gente encerra por aqui. Muito obrigado. Reforçando, sigam o canal do Sebrae e contem com o Sebrae para todas as dúvidas que vocês tenham. Legal? A gente se vê.